Interessante. Eu estou me perguntando aqui em relação à queda, né? Uhum. Ahn, Será que, em parte, essa queda não tem a ver com alguma questão de saúde mental? Aproveitando a temática que a gente está discutindo, porque às vezes a pessoa começou a ter menor relevância, não sei se isso já foi avaliado, também a gente está especulando um bocado, né? Mas eu acho interessante para a gente amadurecer e refletir, quem está Uhum. ouvindo também, quem está assistindo. Às vezes a pessoa se tornou menos relevante porque ela cansou, entrou num quadro de esgotamento, desenvolveu um transtorno de ansiedade, desenvolveu uma síndrome de burnout, desenvolveu depressão, está dormindo mal há anos, e pode ser uma série desses fatores, ou tudo isso. Eu acho que tem relação sim, mas, da mesma forma, acho que tem que ser avaliado o que que é. Deve ser um conjunto de fatores, né? Uhum, Talvez as crises de saúde mental, os problemas, eles venham no pico. Estranho isso, né? No momento de auge da pessoa, ela começa a ter um burnout, por exemplo. Existem estudos mostrando burnout em criadores de conteúdo, mas não avaliaram quando esse burnout aconteceu. Avaliaram a prevalência de burnout em criadores de conteúdo e ela é maior do que a média da população. uhum, Alguma coisa tem, né? De você se cobrar demais, talvez, de não ter uma previsibilidade de uma coisa que a gente fala muito. Agora eu tô lembrando. Você não adianta você trabalhar mais e melhor para ter resultados melhores. Isso é aquela questão da aleatoriedade que nós estávamos falando no sim. início. Uhum, Diante de algo aleatório, como que você se blinda? Com ou mais tentativas ou com processos melhores para você evitar problemas. Só que mais tentativas inevitavelmente vai levar a um burnout, uhum. entendeu? Eu imagino, assim, né? Agora também, de novo, né? Deixar claro ao pessoal que eu estou especulando aqui à luz do que eu sei Uhum. de neurociência, né? Mas é uma pessoa que vai crescendo, vai Hum, se tornando famosa, ela vai ganhando dinheiro, vai ganhando, enfim, tem uma série de recompensas que o cérebro dela está lendo, está gostando. E imagino conforme isso vai acontecendo, a vontade da pessoa de manter aquilo vai aumentando junto. Inclusive, tem vários dados legais da neurociência mostrando que nós somos mais sensíveis à perda do que ao ganho. Então, a gente vai se motivar mais para evitar a perda certo. do que para ganhar algo que a gente não tem. Isso Uhum. é bem demonstrado na literatura que estuda processo de tomada de decisão, financeira, inclusive, enfim, tem uma literatura bem legal. E eu estou imaginando aqui o produtor de conteúdo crescendo, 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 o medo dele de perder aquilo vai aumentando junto, né? Então, imagino que a autocobrança vai aumentando junto com o sucesso. Não é à toa que volta e meia a gente vê alguém grande aí dando uma pausa, ó, vou sumir Sim, e não tô aguentando, né? E fica é. todo mundo assim, "Ué, mas por quê? Não sei o que tá acontecendo." Eu acho que é um mix, assim. Talvez a criação de conteúdo ela deveria ser parecida. Não, eu não sei. Deveria ser parecida com o universo das startups, mas não com. Eu acho que o universo das startups talvez seja mais problemático do ponto de vista do quanto de dinheiro é investido e do quantas pessoas saem lesionadas do processo. Não só financeiramente, mas com problemas de saúde e tudo por terem falhado. Existe uma mágica, o sucesso e tudo, Uhum, mas a grande maioria das startups elas falham e morrem, mas é normal isso acontecer e existe um processo para isso. Só que ninguém fala do empreendedor que falhou. uhum, Porque quem está contando a história das startups ou são as startups de sucesso ou os investidores disso. E o que o investidor faz para se blindar? Ele investe em um monte de startups. Não uhum, tem um fundo, vai ter 50 startups. Para uma dar certo, 10 dar certo, 10 darem certo e pagarem a conta das que quebraram. Mas e aqueles empreendedores que faliram? Entendeu? O que que uhum, aconteceu com eles? Eu não lembro das histórias deles. O a lógica da startup é o seguinte: quando você está crescendo, chega um ponto em que, por mais que a complexidade cresça e o risco aumente, aquilo se perder, chega uma hora que você chega no break-even, né? Que é o momento em que você começa a se pagar. Isso gera uma sensação de prazer muito grande no empreendedor. Porque você consegue ter um retorno financeiro esperado com um risco menor, porque a empresa está ficando mais robusta. O criador de conteúdo ele vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente no Olá Ciência está começando a sentir esse fenômeno de chegar num ponto em que eu já imagino a empresa, o Olá Ciência, sem mim. Antes eu não pensava nisso. Eu não conseguia conceber o Olá Ciência sem mim. Hoje eu já começo a vislumbrar que talvez daqui a uns anos o Olá Ciência não precise da minha pessoa ali na frente das câmeras, porque vai ter um grupo de pessoas
trabalhando, entendeu? E eu já ouvi demais, assim, Lucas, você tá louco, não precisa pensar nisso, você tá muito à frente, não sei o quê, você tá pensando além, não precisa preocupar com isso. As pessoas se preocupam muito comigo de, isso tá te gerando ansiedade. Mas eu falo, cara, se eu não for assim, eu... não vai dar certo, entendeu? Eu não sei se eu tô certo nisso, mas eu acho que isso fez toda a diferença para estar aqui hoje, sabe? Esse pensamento. Tem muitos negócios e muitas empresas pequenas, criadores de conteúdo, que estão aí, mas, cara, a gente ouve muita história, a gente procura muita gente, principalmente gente que está... A gente tem um carinho muito grande pelo pessoal de Belo Horizonte, que está criando conteúdo, mesmo fora da ciência, porque existe uma relação única justamente por ser de Belo Horizonte. Porque a grande maioria dos criadores estão em Rio e São Paulo. Então, quando a gente encontra uma pessoa que está fazendo um conteúdo legal em Belo Horizonte, eu quero saber quem ela é, eu quero saber como que ela faz, quero aprender com ela e quero ensinar. E a quantidade de pessoas nesse processo, seja de Belo Horizonte ou de outros, que estão ali, mas não sabem o que é que elas vão ganhar no próximo 2 meses, é muito grande. E elas estão vivendo uma vida recebendo o hoje para pagar amanhã e depois não tem mais nada. Entendeu? Eu acho que isso geraria ansiedade em mim completamente. Tem algumas pessoas que vivem bem com isso. Eu não consigo entender, muitas vezes. Para mim, viver sem saber o que eu terei no mês seguinte é muito mais ansiogênico do que tentar fazer mais hoje. Você diz ter do ponto de vista financeiro? Eu digo do ponto de vista financeiro e de carreira mesmo. O Olá Ciência, uma coisa que me conforta muito, isso é até complicado de falar porque eu não acho que isso vai acontecer, mas do ponto de vista pessoal, uma coisa que me conforta muito é que se o Olá Ciência de repente desaparecer, isso é impossível acontecer porque ele vai desaparecer aos poucos. Mas se ele desaparecesse, eu sei o caminho para começar a formar outra coisa. Talvez eu até crie um novo negócio, talvez eu vá fazer uns contatos, vou atrás, ajudar pessoas que eu conheci ao longo do processo. Então, o meu caminho eu sei como seguir. Então, não é um problema para mim. Agora, eu penso muito na galera que está comigo hoje, nos funcionários, nos meus sócios, entendeu? Isso é mais ansiogênico do que o meu próprio caminho. Eu acho isso muito estranho. Acho que, inevitavelmente, como em qualquer outra atividade, existe todo um processo de aprendizado por trás, né? A gente está falando de criar processos, né? Então, imagina eu, alguns anos atrás, estava lá fazendo post para o Instagram. Como é que eu vou criar um processo para isso? No nosso caso, envolve você achar um artigo científico, você selecionar o artigo, você ler o artigo, você interpretar o artigo, e aí você talvez elaborar uma forma de comunicar aquilo. E entendo que, inevitavelmente, existem melhores maneiras de eu fazer isso, de você fazer isso, e é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? E existem particularidades de cada plataforma. Se você vai produzir conteúdo para o Instagram é uma coisa, produzir conteúdo para o YouTube é outra coisa. Sem falar que o ambiente digital, assim como o ambiente real, entre aspas, ele muda muito, né? Então você tem que estar adaptando o processo constantemente, né? O público muda, as regras mudam, o algoritmo muda, o mundo muda. Agora André, tem o ChatGPT. Mas tem uma coisa que eu acho que não mudou ainda. Por exemplo, você falou desse processo de leitura do artigo, isso é extremamente importante mesmo. Mas a gente no Olá Ciência mudou a ordem. E isso fez muita diferença, tá? Porque eu vejo muita gente começando pelo artigo e analisando, estudando, aprofundando. A gente sabe que toma tempo, não é? Ler um artigo profundamente, você vai gastar mais de dependendo do caso, mais de um dia, muito mais do que isso, se você for realmente além. O que a gente normalmente faz? A gente inverte a lógica. Então, a primeira coisa que a gente faz é, surgiu algum assunto? Vamos atrás de quem já produziu conteúdo sobre isso. Entendeu? O que essas pessoas produziram que eu posso fazer e a gente vai fazendo um compilado de conteúdos. Esse aqui falou isso, esse aqui falou isso, esse aqui. Qual que é aí dá o toque final. Eu falo muito isso com o pessoal e foi uma percepção ao longo dos anos também. Eu gosto de textos em que eu sinto que existe uma pessoa ali por trás e é o toque dela. Então, normalmente, eu sei quem é o autor daquele texto com base na forma como a pessoa escreveu. Pô, isso aqui é um texto dessa pessoa, tem o toque dela. Eu acho que é mais eficiente para quem tem que produzir conteúdo de ciência, que é complicado, você buscar principalmente fontes jornalísticas, jornalismo científico,
sobre um assunto. Pode ser frio também, às vezes câncer. Vamos supor que você quer explicar câncer de mama. Pô, câncer de mama todo outubro tem um tema. Então, por causa da campanha do Outubro Rosa, né? Uhum. Então, vamos pesquisar o que jornalistas científicos, que são pessoas de comunicação especializadas em escrever sobre ciência, já fizeram. Às vezes ela te dá um gancho de história que você não tinha nem pensado. O que é um gancho de história? Pô, um caminho narrativo. A mulher ela teve um nódulo na mama, por exemplo, o que ela vai fazer? Então, essa personagem, né? Ela vai até um médico, descobre o tumor e tal, e descobre que, por exemplo, existem diversos tipos de tumor e que ela não tem uma sentença. Uhum. Essa é uma pequena história que mostra, por exemplo, que o câncer de mama não é fatal em todos os casos. Beleza, essa linha narrativa ficou legal? Vamos estruturar ela com o nosso toque? É mais ou menos isso. Antes de começar a ler sobre câncer de mama, entendeu? Uhum. Porque normalmente você tem que também fazer uma pirâmide de conteúdo, né? Isso é muito interessante também, foi desenvolvido ao longo do tempo. Tem o conteúdo. No marketing digital, isso é muito já entendido. Tem o conteúdo topo de funil, meio de funil e fundo de funil, né, que seria a venda. Pensando que a venda é o conteúdo científico final, o conteúdo que a pessoa vai assistir ou ler, o topo de funil, você vai dividir o conteúdo em 3 tipos. O topo de funil é aquele conteúdo muito básico para capturar a atenção de todo mundo. O meio de funil é um conteúdo um pouco mais aprofundado, em que também não tem análise de artigo, mas às vezes cita alguma coisa, algum resultado científico. E o conteúdo fundo de funil é aquele quase como uma aula que você foi atrás da metodologia e está explicando. Uhum. Por mais que o Olá Ciência hoje fale muito com o público geral, existem formatos que a gente consegue aprofundar bastante. Então, todos os vídeos, é fácil fazer essa análise quando você está dentro da equipe, mas para a pessoa que está de fora, às vezes ela não percebe. Mas tem vídeos nossos que são gerais, tem vídeos que são mais aprofundados, tem vídeos que praticamente você não consegue aprofundar tanto, a gente faz live. Então, a live é um momento em que eu tenho um público muito interessado que não está ali meia hora à toa, ele está ali porque ele quer saber sobre aquele tema, então eu consigo ir mais além, entendeu? Na época da pandemia eu dava muita aula de epidemiologia, de vírus, dentro de lives. Se eu fizesse isso no público geral, não tinha interesse, entendeu?